Bom dia, alunos do segundo ano. Hoje se iniciam as nossas aulas remotas de educação física e o nosso primeiro conteúdo é o atletismo. O atletismo possui 4 modalidades: as corridas, os saltos, arremesso e lançamentos. E todas essas modalidades estão presentes nos Jogos Olímpicos. Existe uma classificação das provas de atletismo e são elas: pista, campo e rua. As provas de pista são classificadas como provas rasas, de meio fundo e fundo. Essas provas rasas são as provas de corrida. Nós temos primeiro a corrida de velocidade, que são provas de 100, 200 e 400 metros, as corridas com barreiras, que são 100 e 110 metros, e as corridas de revezamento, que são 4 por 100 e 4 por 400. E nós temos as corridas de meio fundo, que são 800 e 1.500 metros. E as corridas de fundo, que são 3.000 metros de obstáculos e 5.000 a 10.000 metros. Já as provas de campo são classificadas como saltos, lançamentos e arremesso. Os saltos são salto triplo, salto em distância, salto em altura e salto com vara. Os lançamentos são lançamento do disco, lançamento do dardo e do martelo. E o arremesso é o arremesso de peso. Já as provas de rua são maratona, de 42 km, meia maratona, que é 21 km, e a marcha atlética, que é 10, 20 e 50. Então, precisamos conhecer a pista de atletismo onde acontecem as provas. São não as provas de rua que são praticadas em espaços abertos, normais. Já as provas de pista e campo acontecem nessa área. As provas de pista na lateral, na parte vermelha, e as provas de campo na parte interior da pista, que é a parte em verde. Então, para observarmos melhor, nós temos a classificação da pista em raias, porque ela é toda dividida em raias. Vou demonstrar para vocês, modificando bem aqui o slide. Observem as raias. As provas de pista acontecem nessas raias, que são enumeradas de 1 a 8, do interior da pista para fora. Essas raias, elas têm um tamanho de 1,22 m, onde nas pistas de até 400 metros, o atleta não pode sair da sua raia. Então, elas são numeradas de dentro para fora, de 1 a 8. Então, vamos dizer que as provas de corrida acontecem em 8 raias. Se observarmos a pista completa, ela possui 400 metros, sendo 2 curvas de 90 metros, a primeira curva e a segunda curva, e 2 retas de 110 metros cada. E essas provas acontecem no sentido anti-horário. As provas de pista, que são as corridas, elas acontecem nas raias de 1 a 8, e as provas de campo, que acontecem no interior da pista, que é na parte verde, são as seguintes: o salto em altura, aqui na lateral direita, como vocês estão vendo, o salto com varas, logo aqui, nós temos o salto em distância e nós temos o salto triplo, que são as provas de salto. Já as provas de lançamento, nós temos o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Como vocês podem ver, ela tem um percurso aqui, ó, onde eles podem fazer o lançamento. E também o lançamento do dardo, como vocês podem observar se vocês chegarem bem próximos da imagem. E nós temos o arremesso de peso, que também
tem um espaço para o arremesso, viu? Então, essas são as provas que acontecem no campo. As provas de pista, vocês podem observar que tem várias marcações na pista. Por quê? Porque existem provas de 100 metros, existem provas de 200 metros e existem provas de 400, que dá a volta inteira na pista. E também existem provas que dá 2 voltas na pista, que são o caso das provas de 800 metros. Vamos dar sequência? Então, as corridas. As corridas, elas têm 3 classificações, que são as corridas de velocidade, as corridas com barreiras e as corridas de revezamento. Então, as provas de corrida têm 3 classificações. A primeira classificação delas é a corrida de velocidade. A corrida de velocidade existem 3 provas, que são 100 metros, 200 metros e 400 metros, masculinos e femininos. Essas provas de corrida, elas acontecem em uma raia, cada atleta posicionado na sua raia. Lembrando que o atleta não pode sair da sua raia em provas menores de 400 metros, ele tem que permanecer dentro da sua raia. E essas provas, elas acontecem a partir de uma saída baixa. Essa saída baixa, ela é feita a partir do bloco de saída que vocês estão visualizando na parte superior da direita do vídeo de vocês, que é o bloco de saída. Esse bloco de saída tem os 2 apoios para os pés, pé direito e pé esquerdo. E eles são utilizados nas provas de até 400 metros. Então, todas as provas de velocidade é necessária a utilização do bloco de saída. Para realizar a saída baixa, que é feita no bloco de saída, o atleta precisa fazer um posicionamento. E esse posicionamento tem 2 fases, a fase preparatória e a fase de execução. Se vocês observarem a imagem no canto direito do visor de baixo, do visor de vocês, na parte de baixo, vocês vão observar que o atleta está posicionado com a fase preparatória, colocação e de ajustagem do bloco. E a fase de execução é o momento que ele se prepara para a saída. O atleta, no momento da largada, não pode tocar na linha de largada, devendo esperar imóvel até o tiro de largada. Então, observem que o atleta ele precisa posicionar a mão atrás da linha de largada. Se vocês observarem na imagem bem próxima, vocês vão ver que a mão dele está anterior à linha de largada. O atleta que queimar a saída pela segunda vez será eliminado da prova. Então, o atleta ele tem direito de errar uma vez, mas apenas uma vez. Senão, ele estará eliminado. Nas provas de até 400 metros, os competidores não podem invadir a raia do outro, como eu já avisei antes. Então, nas provas de até 400 metros, é cada atleta na sua raia. Então, essas foram as corridas de velocidade. Nessa aula de hoje, nosso assunto será até aí. Na próxima aula, eu continuarei. Obrigada.